Estamos aqui tanto no YouTube quanto no Instagram, né? E vamos falar um pouco da palavra de Deus. Deus tem me direcionado para vir para as redes para falar do seu amor, do seu carinho, né? Às vezes é uma palavra de exortação, às vezes é uma palavra de incentivo, às vezes é uma palavra de conforto, mas eu sei que Deus está usando esse canal para abençoar a vida das pessoas. Glória a Deus por isso, que você encontre a unção, graça e favor de Deus, que você seja grandemente abençoado pelo poder de Deus e que o Espírito Santo de Deus venha estar dirigindo o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Nós estamos terminando o ano, queridos, um ano atípico, mas porém aonde nós vemos o poder de Deus. Eu falei aqui sobre a questão, né, do deserto. Alguns mananciais do deserto, né, porque o mundo passou por esse deserto sabático, né, e nós estamos aí à beira da vacina, né, que outrora, antigamente, né, um pouco tempo atrás, não tinha nenhuma noção daquilo que seria uma vacina. Hoje, graças a Deus, já tem 5 vacinas a gosto para que as pessoas possam assim tomar essa vacina, né, de acordo com a vontade de Deus e com as leis dos homens, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então já é um grande avanço. Em tudo dai graças, queridos. Antes de nós entrarmos na mensagem, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Não é por tudo. Não é por tudo. O texto diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Então, você não vai dar graças a Deus porque um avião caiu, né? Por tudo, você não vai dar graças a Deus porque um avião caiu, né? Você vai dar graças a Deus na sua vida, porque você é um homem de Deus, uma mulher que Deus tem transformado, você está em reforma, você está em uma eterna reforma pelo Espírito Santo. Eu e você, nós estamos aqui sendo reformado, transformado com a transfundação até nosso encontro com Jesus, né? Então nós devemos estar sempre em alerta e em sintonia com Deus. Amém, queridos? Então, não é por tudo dar graças, é em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo, não por tudo, não por tudo, mas em tudo dar graças. Em tudo é a questão do ser, por tudo é a questão da matéria em si. Mas vamos lá, queridos. Hoje eu gostaria de falar de 5 conselhos para quem quer vencer na vida. Queridos, nós estamos finalizando o ano, foi um ano de muitas lutas para todos nós. Você teve luta, eu tive luta, todos nós tivemos lutas, mas tivemos muitas vitórias, né? A gente não pode focar somente nas lutas, nós temos que focar somente nas vitórias. E eu gostaria de dar alguns conselhos para vocês aqui, alguns conselhos pertinentes. 5 conselhos para quem quer vencer na vida. Você já quer entrar no ano de 2021, né, com o pé abençoado, não vou dizer com o pé direito, com o pé abençoado, né, com as mãos abençoadas, com o corpo abençoado. Eu vou dar aqui 5 conselhos. Primeiro lugar, né, tenha bons conselheiros. Tenha bons conselheiros. Provérbios 20:18 diz: com conselho se faz a guerra. Você sabe que nós estamos em uma guerra espiritual, em uma guerra onde eu e você, nós somos agente do corpo de Cristo, a embaixador de Deus aqui na terra. E nós sabemos que as forças malignas se levantam contra as nossas vidas, e não somente contra nossas vidas, mas as vidas de toda a humanidade. E nós devemos ter conselhos sábios na Bíblia, palavra de sabedoria, para que possamos sair e fazer guerra. A Bíblia fala no Provérbios 20, versículo 18, que com conselho se faz a guerra, queridos. Com conselho se faz a guerra. Ou seja, com sabedoria se faz uma guerra, né? E qual é a nossa guerra, pastor? Nossa guerra é contra os principados e potestades. E que usa o homem, que tem que ser neutralizado com ações espirituais da palavra de Deus, né? Eu falei aqui sobre a questão do gigante
que Davi derrotou gigante, só que Davi ele tinha conselhos para a guerra. Ninguém dava nada para Davi, era um menino, era um garoto, só que Davi ele tinha em si mesmo preceitos para a guerra atribuído, dirigido pelo Espírito Santo. Estava ali no seu mindset, estava ali no seu perfil, estava ali na sua consciência. Porque muitas das vezes, queridos, porque o cristão ele sempre é reprovado, muitos dos cristãos são sempre reprovados. Por quê? Porque o cristão, você já viu assistiu aquele filme Matrix? Matrix é um filme onde retrata a história de Neo, né? E Neo ele pega para cada ação, para cada entendimento, expertise, ele pega um disquete, né? Configura na cabeça dele, é um filme, você sabe que é um filme de científico, né? Ficção científica, e ele se torna expert em qualquer coisa. Se for em física, expert em física. Se for lutador, expert em luta. Se for matemática, expert em matemática. Se for pilotar avião, expert em pilotar avião. Só que nos cristãos nós não somos assim. Nós devemos buscar a palavra de Deus, buscar o conhecimento. Osés 6,3 diz: prossigamos em buscar, né? Sigamos em conhecer o Senhor. E tem algo que destrói o povo de Deus, sabe o que é, queridos? A falta de conhecimento. A falta de conhecimento destrói o povo de Deus. Por quê? Porque com conselho se faz guerra. Porque Davi ele obteve a informação de derrubar Golias? Porque ele já tinha no seu mindset, já estava tudo programado pelo Espírito Santo, algo que ele já tinha se preparado, né? Algo que ele já tinha buscado. E Deus deu a ele o gigante nas suas mãos, né? Por quê? Porque ele já tinha pré-estabelecido, né? Já tinha buscado, já estava com seu padrão de desenvolvimento. Guarda essa palavra, é uma palavra muito usada pelos coaches, pelos homens que trabalham na área de desenvolvimento humano. O padrão de desenvolvimento, né? Então ele já vinha fazendo aquilo antes, então ele sabia, né, na sua configuração espiritual, que o gigante ia beijar a lona, né, pelo todo o perfil, pela toda a trajetória do gigante, né? Por exemplo, a soberba precede a ruína, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E Davi sabia da aliança que ele tinha com Deus, da aliança que o próprio Israel tinha com Deus, mais do que ele, o próprio Israel que tinha com ele. Só que o povo de Israel, os soldados, infelizmente, não se apropriaram da bênção de Deus, queridos. É isso que acontece no dia de hoje. A igreja hoje, ela não se apropria das bênçãos que vêm da parte de Deus. Provérbios 20:18, queridos, é o primeiro conselho que eu deixo para você. Né? Tenha conselhos, tenha conselheiros, tenha pessoas chaves que venham lhe incentivar, que venham fazer de você uma pessoa melhor, que venha tem uma direção do Espírito para a sua vida. Né? Então, Provérbios é um livro sensacional. Né? Provérbios é um livro sensacional. Né? Sensacional. Então, você precisa entender que você precisa estar baseado na palavra de Deus e que o pensamento do Senhor venha a ser presente na sua vida. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faze a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que com que a faca com seus lábios não te tremetas. Ou seja, você não vai se meter com questões alheias, você não vai se meter com questões que não tem nada a ver com você. Queridos, com sabedoria edifica o seu lar. Provérbio 24, versículo 3. Por quê, queridos? Porque a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. A família é a base da sociedade. E você que quer ter uma família abençoada, você precisa ter uma sabedoria para que venha levar essa família para os pés do Senhor, né? Então, Provérbios capítulo 24, versículo 3, diz o seguinte, que
Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se cheirão a escâmara de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Por que, queridos? Porque a sabedoria, ela vem de Deus. Existem três tipos de sabedoria. Tiago fala da humana, que é terrena e animal. O cara que usa a sabedoria dele, a inteligência dele para poder prejudicar os outros, para poder se dar bem de forma pérfida e sórdida. A sabedoria popular, cognitiva, epistemológica, pode-se dizer assim, que é uma sabedoria natural, né? Que é uma sabedoria que às vezes você vê em pessoas simples, né? Pessoas mais singelas, né? Pessoas que têm aquela sabedoria, que a sabedoria ela brota, né, na vida das pessoas, independente de estudo ou não. E tem a sabedoria que é divina, né, que vem o que para resolver problemas, para resolver situações, para ter estratégias em Deus, para poder as pessoas fluírem naquilo que Deus quer que a pessoa flua, né? Então, nesses meus 14 anos de ministério, né, pregando a palavra de púlpito, né? Porque eu gosto de deixar bem claro, queridos, que dos meus 10 a 20, dos meus 10 aos 20 anos de idade, eu sempre fui levando as pessoas para a igreja. Dos meus 20, né, eu passei a ser homem de púlpito, agora sendo que fui consagrado em 2006. Então, eu tenho 14 anos de ministério, agora já pregando a palavra em púlpito, a partir de 98, ou seja, 22 anos pregando a palavra em púlpito, né? Graças a Deus, como eu sempre falo. Por que você fala isso, pastor? Porque é algo que Deus, o Espírito Santo manda, flui em mim para eu falar, eu falo. E algo é bom, algo salutável, né? Cada um tem sua história, cada um fala daquilo que é bom para outras pessoas, e eu me sinto bem confortável em falar isso, né? Então, nasci no evangélico, como é que se diz? Não dizendo que eu sou o lá perfeito, que eu sou perfeito, nada disso. Ninguém tá. Eu estou dizendo que nasci no evangélico e já tenho uma estrada percorrida, né? E todos os anseios, todas as fases, né, de um pastor, graças a Deus, nós chegamos até aqui, né? Então, com sabedoria edifica o lar. Por que, queridos? O lar, sua casa, você precisa proteger sua casa, precisa proteger sua família. Você, meu irmão, você, minha irmã, você precisa proteger sua família. Proteja seus filhos, proteja seu marido, proteja sua esposa, proteja o seu pai, a sua mãe. Por quê? Porque a família é a célula máter da sociedade. E Deus quer que a família vá bem. Deus sonha com a família, queridos. O projeto de Deus é famílias sendo estabelecidas por Deus. Porque hoje Satanás, queridos, quer destruir a família, né? Porque todo esse lixo que nós vemos na internet, todo esse lixo que nós vemos na sociedade, todos esses preceitos contra a palavra de Deus. Por quê? Porque o alvo de Satanás é destruir a família, porque ele sabe que a igreja é formada de família. Mas em nome de Jesus não vai conseguir, embora tenha levado muitos, inclusive da igreja, aqueles que se dizem, entre aspas, da igreja, para o caminho da perdição. Mas só que tem muita gente, né, uma grande quantidade de gente que nunca se dobrou, nunca se dobrará e não se dobra a Baal, né? Eu espero que você seja uma dessas, porque uma dessas eu sou. Então, queridos, você precisa entender o seu papel na família. O seu papel na família. Você tem que ser um intercessor da sua família, um fechador de brecha na sua família. Ah, pastor, mas não tem ninguém, só eu. Queridos, Deus só precisa de uma pessoa. Foi isso que Deus falou lá em Ezequiel. Apenas uma pessoa que coloque na brecha. É que Deus precisa. Uma pessoa que coloque na brecha. Deus não quer todo mundo na brecha. Se você tiver uma pessoa na brecha, acabou, né? Se tiver todo mundo na brecha, melhor ainda. Melhor ainda, vai ser uma defesa espetacular. Mas comece com aquilo que você tem, como diz a palavra de Deus. Porque muitas das vezes eu vejo muitos cristãos, porque não tenho condição, porque não tenho nada, não posso fazer, porque na minha família só eu sozinho. Meu amigo, e precisa de pessoas? Você e Deus é a maioria, queridos. Você e Deus é a maioria, acabou. Zé Fini. Zé Fini, você e Deus é maioria. Entendeu? Você e Deus é maioria. Eu quero dar um conselho aqui para os pastores. Pastores,
colegas meus, que eu tanto admiro, não se preocupe com as pessoas que são bem abastadas na igreja. Infelizmente, tem muitos pastores que só olham para o lado financeiro, só olham para o lado material. Se a igreja, se a ovelha tiver bem em condição, ele procura estar sempre dando atenção a essa ovelha. Procure dar atenção a todo mundo, pastor. Vá atrás de todas as suas ovelhas, não somente aquelas ovelhas que têm dinheiro, ou aquelas ovelhas que são influentes, que são isso, que são aquilo. Não faça acepção de pessoas. Ame todas as igrejas, né? Ame toda a sua igreja. Pessoas pobres, pessoas simples, pessoas humildes. Né? Eu tenho uma experiência aqui comigo, que eu tenho uma irmã, aqui, a irmã aqui da igreja, ela tem 80 e poucos anos, só que nós nossa igreja, né, nós edificamos, né, e não está uma igreja mais igreja mais em tempo físico, num lugar estabelecido. E nós vamos levar ceia para essa irmã todo o mês. Todo mês nós levamos ceia para essa irmã, todo mês. É uma irmã que já é uma senhora, mas o que ocorre? E eu me sinto grato no coração. Eu falo isso para a glória de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes o holofote das pessoas estão sempre nas coisas grandes. Né? E nós como pastores, eu falo para nós pastores, devemos ter muito cuidado com isso. Né? Sempre dar atenção às pessoas que sempre são influentes ou afluentes em alguma área. Nessa área que for, ou ter algum poder aquisitivo, ou se destacar de alguma forma. O pastor tem que cuidar de todas as ovelhas. Né? E eu me sinto privilegiado toda vez que eu vou lá visitar essa irmã e levar uma ceia. Né? Uma irmã de 84 anos, 85 anos agora, né? Uma senhora. Pense em uma mulher de Deus, uma mulher que busca a Deus, uma mulher com coração contrito, né, a Deus. E a felicidade é recíproca, porque, queridos, nós nos sentimos bem em fazer bem. Fazer bem faz bem, queridos. Fazer bem faz bem. Fazer bem faz bem, entendeu? O justo, ele ama fazer o bem. Né? O justo, ele tem uma preocupação de sempre fazer o bem. Né? Então, queridos, com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Né? Então, procure conhecer a Deus, queridos, por que eu falo que eu gosto de estudar a Bíblia? E gosto de ouvir pessoas peritas em outras áreas da vida, porque você sabe que a Bíblia, ela tem, por exemplo, cinco áreas da Bíblia, né, do corpo de Cristo, do reino de Deus, que são distintas, mas que se complementam entre si. A área eclesiástica é o camarada que ele trabalha na igreja e tal. A área espiritual, né, que é uma área não eclesiástica, mas digamos que faz parte da eclesiástica. A área teológica, né, que é uma área mais de conhecimento, né. A área administrativa, que é uma área que é mais de organização, sistemática, pragmática, né? E a área da doutrina da igreja, né? A área da doutrina, ou melhor, exatamente, da doutrina da igreja. Cada igreja tem sua doutrina. O dogma da igreja que tem que ser um só. Pastor, como é que eu sei que a igreja é uma igreja sadia? Pelo dogma. O que é o dogma, pastor? É aquilo que é inalienável, que não se tira da igreja de jeito nenhum. Por exemplo, a salvação só por meio de Jesus. Você já sabe que a igreja é sadia. Né? Outra coisa, esse para mim é o principal dogma. Jesus como único suficiente Senhor. Né? Para mim o principal dogma de toda a igreja sadia. Outro dogma, questão do batismo. Você tem que se batizar, meu querido. Você tem que batizar. Você tem que... quem crer for batizado será salvo. Né? O batismo, ele não é batismo é uma ordenança. A ceia também é uma ordenança. O batismo, a ceia, né? A comunhão com os irmãos, né? Isso tudo são dogmas, são algo que é pertinente, contundente no corpo de Cristo. Né? Então, são alguns dogmas. Por exemplo, se você vê uma igreja, pastor, a igreja ela diz que não precisa batizar, não. A igreja não precisa batizar, não. Caia fora.
A igreja diz que não precisa ceiar, não. Caia fora. Nem que seja uma vez, a ceia uma vez por ano. Porque a ceia vai remeter à lembrança do Senhor Jesus, né? A pastor, estou fazendo parte de uma igreja que diz que Jesus é o Senhor, mas tem fulano, Beltrano, que também é o Senhor. Caia fora. Tudo isso é seita. Ah, pastor, eu faço parte de uma igreja que diz que o Espírito Santo é uma força. Caia fora. Entendeu? Caia fora. Então, veja bem, o dogma, ele é algo que é perene, pertinente, é o sustentáculo, é a base, é a fundação de qualquer igreja sadia. De qualquer igreja sadia. Queridos, e às vezes eu fico falando assim, eu não sou muito duro, porque tem alguns pastores que eu vejo aí, pastores, né, são duros mesmo. E eu falo aquilo que Deus manda falar. Muitas das vezes as pessoas precisam ouvir certa verdade, porque eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ouvir aquilo que as pessoas aquilo que Deus quer falar comigo, não que eu quero ouvir. Eu sou o tipo do pastor, do homem acima de pastor, homem de Deus, que eu quero ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo. Se eu vou gostar ou não, não interessa. Eu quero ouvir aquilo que Deus fala comigo, né? Quantas vezes Deus já fala comigo no meu espírito. Me lembro que eu assistia às pregações antes de ser pastor da casa, né? Meu pai colocava alguns pastores para pregar lá na televisão e tal. E o pastor falando, eu chorando, porque Deus falava comigo. Eu chorava, ia no banheiro para disfarçar, e tinha vezes que eu chorava ali mesmo na sala, a lágrima caía. E ninguém na minha casa é tão chorão quanto eu. E eu falei, meu Deus, eu sou um homem chorão, porque o Espírito Santo de Deus testifica em mim, né? Eu sei que tem muito mais chorando do que eu. E olha lá que a gente não é de muito de chorar não, viu? Na minha casa o povo não é muito de chorar não, mas eu realmente sou um cara que na presença de Deus eu me desmancho, né? Quantas coisas Deus fala comigo, não é assim, não é assado, faça dessa maneira, faça de outra maneira. Então eu vou sempre me moldando ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que tem vez, querido. É o Espírito Santo que tem vez, é o Espírito Santo que manda aqui, nesse homem aqui, é o Espírito Santo. E eu me permito ser dirigido por Ele, né? Eu e Ele somos assim, ó. Eu e o Espírito Santo de Deus, nós somos assim, ó. É carne e espírito, é o Espírito que manda na carne. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. O segundo conselho, queridos, é Deus pega os tolos na sua própria estolícia. Querido, não há gente mais esperta do que Deus. Não. Não há gente mais sábio que Deus. Às vezes eu vejo algumas pessoas que eles se acham espertos, que eles se acham que pode dar quinal em Deus, mas Deus, querido, Deus já pega a pessoa, antes de a pessoa aprontar, Deus já tinha uma solução antes da fundação do mundo. Porque, querido, todos os nossos atos, toda a nossa história já está toda contada antes da fundação do mundo. Deus já sabe toda a trajetória. O que nós estamos vivendo aqui já aconteceu. Deus já sabe tudo, já está tudo lá nos anais celestiais. É por isso que você precisa glorificar Deus, se sorrir mais, meu irmão. Dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor. Ah, pastor, mas eu passo luta, o Senhor não sabe o que é luta. Meu irmão, todos nós temos luta. Independente de luta ou não, é um dever seu glorificar Deus. É um dever seu dar exemplo de Cristo, queridos. A Bíblia fala o seguinte: está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e ore. Né? Está alguém contente? Cante louvores, salmos e hinos espirituais. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. Paz, alegria no Espírito Santo. Já falei aqui sobre a paz. Queridos, é só você olhar. Por isso que eu tenho um canal no Instagram, que é um canal, ele é um canal mais ousado que Deus me direciona para poder fazer uma reflexão, um pensamento em algumas pessoas que são pessoas intelectuais, e eu forço elas a pensarem. Por quê? Porque muitas delas desprezam Deus, mas eu pesquiso, eu
leio a Bíblia, eu leio outros livros, procuro me aprofundar para quê? Para questionar essas pessoas. O Instagram é Coach OJ Silva, Coach OJ Silva. Eu tenho esse Instagram aqui, né, que é a mensagem e tal. E aquele Instagram é de desenvolvimento pessoal, mas também aonde eu falo do amor de Deus, que é aquilo que me guia, que me norteia. Agora dou dicas, né? Como um psicólogo cristão, como um terapeuta cristão, como um médico cristão faz, né? Como qualquer profissional cristão faz. E ali é uma canal de ferramenta de desenvolvimento humano. Eu falo do amor de Deus, né? Mas também sobre algumas técnicas que nós aprendemos ao longo do ano, né? E das nossas vidas. Pois bem, versículo 5, né? 5:13. 5:13, vamos lá. Ele, ele aniquila, falando de Deus, viu? Vamos para o 12. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ou seja, ele já aniquila antes de o camarada pensar o mal, o cidadão. Porque, queridos, quem se levantou contra Deus teve paz. Quem foi a pessoa que se levantou contra Deus, arquitetou contra Deus, planejou contra Deus e teve paz? Deus, aí você vai ver o versículo 13, acho fantástico. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Ele de dia encontra as trevas, e ao meio-dia andam como a noite as alpalpadelas. Então, queridos, é como diz Daniel 2:22. Deus revela o oculto e o escondido, com ele mora a luz. A Bíblia fala que tudo, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Todas as ações do inimigo contra a sua vida, Deus ele revela e neutraliza. Deus ele revela e neutraliza. Deus ele pega o astuto, o homem mau, o homem perverso, que quer fazer mal a você, na sua própria astúcia. Ele mesmo é o homem perverso, uma armadilha em si mesmo. Foi aquilo que aconteceu com Mardoqueu, né? Mardoqueu tentou incriminar Assuero, Ramã, melhor, tentou incriminar Mardoqueu, desculpe, perdão aqui da palavra. Ramã tentou incriminar Mardoqueu, mas o que aconteceu? A forca que Mardoqueu fez para Ramã foi ele mesmo que foi enforcado. Por quê? Porque Deus pega o astuto na sua própria astúcia, né? Foi aquilo que Deus fez com Davi, né? Davi no momento de fraqueza, de fragilidade, aonde o profeta falou: este homem é você. Ele tinha pecado, tal. Davi falou sobre Natan, chegou lá falando de uma parábola de uma forma bem sábia, né? Havia um certo homem que tinha 1 milhão de ovelhas e pegou a ovelha do homem que estava passando necessidade. O que se deve fazer com esse homem, rei? O Davi tem que matar. Esse homem é você. Aí Davi caiu em pranto, você sabe a história, e se converteu ao Senhor. Por quê? Porque Deus pega o astuto na sua própria astúcia, estolícia. É por isso que nós devemos ser sábios em Deus. A nossa sabedoria tem que ser em Deus. Não para prejudicar ninguém, não para querer ser melhor do que ninguém. Considere os outros superiores do que você. Essa é uma regra bíblica de sabedoria. Considerar o outro melhor do que você, né? Calça sempre os pés com humildade, queridos. Calçar os pés sempre com o evangelho da humildade. Seja sempre humilde, simples. É como fala aquele versículo: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, aniquilou a si mesmo, tomou em forma de servo, e como servo morreu como um homem, pela qual Deus exaltou sobre a maneira que Deus, todo um nome que está sendo todo nome, ao qual o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão no céu, na terra, e embaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Então, queridos, não tem como você se levantar contra Deus. Não tem. Quando a pessoa se levanta contra você, ele se levanta contra Deus. Quando você ora, queridos, Deus anula o inimigo. E outra coisa, Deus expõe o inimigo. Agora, não, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: não rebata o inimigo. Você vai ver aqui o último conselho, né? Não fale aos ouvidos do tolo, porque ele vai desprezar a palavra da sabedoria.
Porque tem crente, querido, que ele vai lutar na carne. Ele está com razão, mas o cristão não tem razão. O cristão tem, o cristão tem que ser espiritual. Então o inimigo, ele vai o quê? Querer tirar você do sério, né? Foi aquilo que Golias fez. Passava 40 dias, né? Um cabra abestado, como diz outro, infligindo o exército de Deus. Só que não tinha uma pessoa que pudesse ali recriminar aquele gigante. É, vai ter a presença do homem sensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento, ou seja, não fale ao tolo, porque ele não vai entender as suas palavras. Né? Não fale ao ouvido do tolo, porque ele vai desprezar a palavra de sabedoria. Porque o tolo, querido, ele precisa sofrer o dano. O tolo, o homem ímpio, o homem, até seja lá quem for, né, ele precisa sofrer o dano. Para quê? Porque ele venha reconhecer o quanto ele está errado. Quantas pessoas eu for aconselhar, o cara veio com 7 pedras na mão, ou tratou com desdém, com descaso, com diferença, ou não deu vazão à palavra de sabedoria que Deus me deu, e depois vieram arrependidos, falar: realmente, pastor, o Senhor tinha razão. Eu falei: glória a Deus, porque Deus tinha falado comigo, Deus tinha me inspirado para falar com você. Não falo nada de mim mesmo, né? Então, você precisa, o tolo, ele precisa, como diz a Bíblia, passar pelo buraco, cair, para que ele venha dar razão ao justo. Por quê? Porque muitas das vezes ele está em si mesmo, e quando o justo for falar, ele vai tomar o justo como uma ameaça e vai se levantar contra o justo. Então, o que é que o justo faz? Dá o conselho. O cara não gostou, deixa ele a própria sorte. Deixa ele a própria sorte. A Bíblia fala o seguinte: ao homem iracundo, é o apóstolo Paulo falando, eu amo esse versículo. Ao homem iracundo, depois de uma e outra administração, evita-o. Acabou para ele. Isso não significa que você vai ser inimigo dele e vai deixar de orar por ele, né? Ou não perdoar ele. Você vai deixar ele nas mãos de Deus, né? Mas evite falar aos tolos, né? Em quinto lugar, o sábio é mais poderoso do que o forte, e a inteligência do que possui força. Provérbios 24:5. Ou seja, você precisa ser mais inteligente do que o forte. Porque o forte é aquele que pega tudo na agressividade, né, na força bruta, né, na ação, né, dele, nas forças dele, não em Deus. O forte é esse, que não busca Deus, né, mas aquele que é sábio, né, ele tem inteligência divina, ele tem a proteção divina, ele tem a nuances divina que vai prevalecer sobre a vida dele. Deus abençoe vocês aí no YouTube. Nós vamos estar dando prosseguimento aqui no Instagram. Um forte abraço, Deus abençoe.